Boa, Marcão. Essa raposa fala, é? É, fala. A raposa falou. Repousa. É a repousa. É Eu repousa. sabia que essa Mal raposa... criada, né? O zoinho da raposa, você viu? Aquele farolbar. Raposa felpuda. A raposa tava com o seu Bento lá. O nome dele é Navagol? Ou Narra Narragol? gol, narra gol. narra gol, narra Poderia gol. ter narrado muito mais, né, Marcão? Porque o Poderia. São Paulo aí foi operado ontem, né? Inclusive, o Zubeldia falou sobre isso. E também hoje, na apresentação, até falando, já emendando, o Jamal Lewis foi apresentado, né? E depois o presidente deu entrevista e o presidente citou, né? Falou que é preocupante quando esses erros constantemente acontecem, né? A arbitragem são preocupantes que o São Paulo vai atrás de novo dos seus direitos. Né? Porque todo jogo tá De acontecendo novo, alguma velho? coisa com o São Paulo. Ontem teve um pênalti claro, né? Um Não pênalti. deram? Não. E o impedimento. Engraçado, Domênico, que até lá em Minas tem uma equipe de cruzeirenses que faz narração lá, né? Falaram que foi. Eles mesmos falaram assim, isso aí é pênalti, né? Até pela coerência do que vem sendo marcado. A gente outro dia também se favoreceu de um lance assim. Também foi pênalti pro Cruzeiro outro dia. O que vem marcando aqui, isso aí Mas é pênalti. o VAR chamou? Não chamou. Não chamou. Mas assim, os próprios cruzeirenses já dava como certo que era pênalti. Não, os cruzeirenses falam assim, no vídeo eles falam assim, vai pro VAR, porque isso Vai aí pro foi, VAR, nem porque chamou é pena, não chamou. O jogador do São Paulo, na realidade, o Domênico, ele cabeceia uma bola, o jogador do Cruzeiro ele tá com o braço aberto, e nessa que ele vê que a bola vem na direção do braço, ele tenta recolher. Mas ainda, pra mim, ali, ele tá ampliando o raio corporal. Por mais que não estivesse mais tão aberto, mas ainda assim, se não tivesse aquele braço dele, a bola bateria... não bateria no braço dele e iria em direção ao gol. Sobraria Então, pra mim, aquele lance lá... Pênaltis que a gente viu ser marcados já em outras ocasiões para outros times, tem se marcado pênalti dessa forma. Então, é a questão do critério que a gente tava falando aqui, a questão do padrão. Cada um tem um padrão, cada um tem um critério, então fica difícil E reclamar. agora são critérios de dois. Ou é do árbitro ou é do VAR, Do né? VAR, é isso. Então, e até falando sobre a arbitragem, chefinho, falando do Marcão, e saiu agora que a Procuradoria da STJD denunciou o árbitro Paulo César Zanovelli, que esteve no comando do apito do Fluminense 2 e São Paulo 0, né, no Maracanã, e por descumprimento de regras do durante a partida de futebol. Ele pode pegar de 50 dias, 120 dias de pena. E o São Paulo fica com prejuízo? E aí a questão é que isso, como já foi rejeitado ser anulado o jogo pelo prazo e toda a história, isso aí pode trazer de volta de repente um apoio para São Paulo para tentar de novo um julgamento. Então, não Motinha, vai conseguir nunca. isso aí. só para explicar em relação a esse prazo, o que acontece? O São Paulo teria 48 horas para poder entrar, né, no STJD com o pedido de anulação dessa partida, depois que tivesse lá disponibilizada a súmula. Não, o áudio não, porque o áudio ele não faz parte da súmula de acordo com o STJD. Então, o que o São Paulo poderia ter feito? Dar a entrada no processo, foi até o que o Mano tinha falado no dia lá. Imediatamente. Né? Exato. Dar a entrada no processo e depois, quando a CBF, de forma proposital, Espera, na minha opinião, isso. ela demora, segura para soltar o áudio, Sim, justamente para que o São Paulo não tivesse essa prova também. Mas como isso, pro STJD, não faz parte da súmula, a priori o São Paulo ia ter feito o seguinte: entra com o processo no STJD, depois anexa Deixa o áudio rolar, ali como uma isso, prova, que para mim é isso. substancial, para que o São Paulo tivesse, de repente, a impugnação dessa partida. Mas ainda cabe, de repente, aí entrar na justiça comum. Não acho que isso vai acontecer. Justiça comum? É. Comum? Ué, você não lembra em caso aí, inclusive até a FIFA, Sombrar, inclusive até a FIFA, ela pune clubes que fazem isso. Se você fizer como e que vai entrar na não... justiça Mas é comum? isso que eu tô falando. Se o São Paulo se sente tão prejudicado, Ah, pode acontecer. não vai. Se entrar na justiça comum e não vai. der em causa ganho, Mas o São dá, Paulo pode ter... mas dá ganho de causa, ô Domênico, porque isso aí foi um erro de direito, Mas irmão, não não é um vai, erro de mas fato. não vai pra vai correr justiça esse comum. risco. Não, exato, é o que eu tô falando. Você pode sofrer represália de tudo que é lado. Então, o São Paulo aí, pra mim... Politicamente, o São Paulo não é bom, Marcos. Não é, exatamente. Mas assim, o São Paulo, pra mim, foi amador mais uma vez, poderia ter entrado com esse processo. De acordo com o André Hernan, ele falou que isso foi uma estratégia do departamento jurídico do clube, de entrar justamente com a prova do áudio do VAR. Mas se você sabe, o próprio departamento do clube, jurídico, né, do clube, sabia que esse prazo é de 48 horas, pra que você vai dar sopa pro azar? Chegava, entrava com o processo, depois anexava a porra do áudio. Deixa eu só Mas, ô imaginar. Marcão, Oi? oh, desculpa, Sombra. Pode Não, falar é aí. só pra complementar, Sombra, o que eu falei anteriormente. Sim. Ô, Sombra, não dá pra entender dessa forma que o departamento jurídico do São Paulo comeu bola, e eu vou falar o porquê. Eu duvido que o São Paulo tenha inexperientes dentro do departamento jurídico. Para mim, o São Paulo perdeu o prazo. O São Paulo perdeu o prazo de propósito, porque ele agradou a gregos e troianos. Também o São acho. Paulo sabe
O São Paulo sabe muito bem, o que poderia acontecer se ele entrasse pedindo aí a anulação de um jogo como esse. Porque, de verdade, Marcão, rola represália, todo mundo sabe, ainda mais por causa dessas partidas que foram adiadas, por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, o campeonato tá todo empenado. Então, pra mim, o departamento jurídico de São Paulo sabia do prazo, ele sabia que você poderia abrir um processo, como você pode na vara civil e criminal também, você primeiro abre um processo, depois você faz juntas dentro desse processo, anexando novas provas. No direito desportivo é a mesma coisa, porque o julgamento não é feito em 12 horas. Então, São Paulo poderia ter aberto esse processo, junta provas no decorrer do processo até o julgamento, inclusive o áudio do VAR, se ele quisesse, para complementar. Então, Sombra, até para agradar gregos e troianos, por exemplo, o torcedor que tava puto, olha, tem que entrar com o negócio porque é um erro de direito, o São Paulo tem que anular o jogo. A diretoria sabia que precisava responder pro torcedor. Aí entrou fora de prazo. Exato, porque aí você fala, não vou desagradar, porque vão falar, opa, entrou fora de prazo, não cabe julgamento. Mas em contrapartida, o torcedor compra a versão de tipo, olha, meu clube tentou, mas a CBF que prejudicou de novo. Então aí agrada gregos e troianos e todo mundo fica feliz. Era isso que eu ia falar, mano. Esquece. Perfeito. Desculpa, então eu te interrompi. Não. Se você já falou, melhor ainda. Você roubou a ideia do Sombra. Se você já falou, melhor ainda. O que importa é que a ideia foi passada. Não, eu falei a semana passada já isso daí. Justiça comum, esquece. Eu não lembro. Não vai. Não, é que você não tava, Sombra. No dia que a gente tava debatendo esse tema aí, você tava em reunião. Ô, Marcão, então tá bom. E o Zubeldia elogiou muito a estreia dos 3 jogadores, né? Você gostou do logo? Nem me fala desse cara. Do Santi, do Juan e do Jamal Lewis, né? Na moral, o Jamal Lewis, a hora que ele entrou aí, eu até entendo que de repente o Juan lá, o Tressoldi jogou bem, né? O Santiago Longo, pra mim também, apesar de estar desentrosado ali no meio de campo, mas individualmente lá, pra mim ele correspondeu. Você gostou do Longo, Marcão? Não, mas meteu o Santi na camisa justamente pra não ter piada. Mas com relação à entrada do Jamal Lewis, eu não gostei não, Motinha. Entrou totalmente fora de ritmo ali, foi uma avenida pelo lado esquerdo da defesa do São Paulo. Ele falou, com relação... o Zubeldia fala que ele precisa de tempo ainda, né? Mas ele não elogiou o William Gomes, que salvou a pele dele ontem lá, jogou São Paulo na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Inclusive, Motinha, isso aí, na minha opinião, mostrou pra ele mais uma vez a incompetência que ele teve contra o Atlético Mineiro. Se ele tivesse jogado com o Eric, com o William Gomes e com o Lucas ali na frente, o Caleri, São Paulo tinha tudo pra avançar pra semifinal da Copa do Brasil. Tudo. Mas esse incompetente, esse covarde, resolveu ali ser refém de jogador e escalar o bruxo dele lá, o Luciano, no time. Continuou com o Elton Rato. É um absurdo, cara. Então ontem, pro torcedor... Aliás, tem um monte. Tem um monte de ambientalista na torcida do São Paulo, porque os caras gostam de proteger bagre que eu nunca vi. O tal do Zubeldia, o RG número 2... Mano, o cara é cansado, na moral, pra mim, ele e o Carpini lá é a mesma coisa, só que ele fala espanhol. Inclusive tem uma lá da torcida do São Paulo, você lembra daquela época que tava na moda, novela mexicana? Sim. Aí, caramba, você já jogou ele na mesma vala que o Carpini? Mas pra mim faz a mesma coisa, irmão. Um cara que não sabe substituir, um cara que precisando buscar um resultado, RG. O cara tinha 5 alterações. Das 5, ele mexe 3 no sistema defensivo sem precisar. Ele trocou um lateral esquerdo por um lateral esquerdo, um lateral direito por um lateral direito, um volante por um volante. Então, pra mim, o cara desse é estrategista. Meteu oxigênio no time. E aí, tem um monte de torcedor aqui, porque o cara fala espanhol, que eu tô falando. Aquelas menininhas adolescentes na época da, sei lá, uns 10, 20 anos atrás, quando tinha aquelas novelas mexicanas que tava explodindo, chegava o galã da novela falando espanhol, as menininhas se derretiam toda. Torcedor do São Paulo tem alguns aí que parecem essas menininhas. Porque quando o Crespo chegou aqui, fez um puta trabalho de M, né? Até o Rogério Ceni entrar no lugar dele pra salvar naquela oportunidade lá do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E os caras, quando eu meti o pau no Crespo, falei que tinha que mandar embora. Os caras, pelo amor de Deus, o Crespo ganhou o Paulista, irmão. Ganhou o Paulista, onde você joga com um monte de time de bêbado aí, mano. Ganhou o Palmeiras da final, é verdade, tudo bem, ganhou do Palmeiras na final. Mas todo mundo viu como é que o São Paulo ganhou aquele Campeonato Paulista, dando chutão, pontapé, e beleza, ganhou. Aí depois começa o Campeonato Brasileiro, sobe o sarrafo, onde você enfrenta adversários muito mais qualificados. Aí o cara começou a se perder. E aí a torcida do São Paulo queria blindar o cara. Não, porque o Crespo, porque ele faz... vá pro inferno. O Zubeldia é a mesma coisa. O São Paulo foi eliminado pro Atlético Mineiro por causa desse incompetente. Eu espero que esse jogo de ontem, Motinha, sirva como exemplo pra ele entender que pra pegar o Botafogo lá e ganhar do Botafogo, ou fazer um jogo de igual pra igual, precisa ter velocidade. E o time pra jogar contra o Botafogo é com o Eric na direita, com o Lucas centralizado, o William Gomes na esquerda e o Caleri. Aí vai ele lá com o Luciano? O 10, né? O rei da voadora na bandeirinha do adversário. Não sai do time por causa disso. Aí o Elton Rato, que também foi importante na conquista da Copa do Brasil ano passado, mas o futebol é momento. Hoje, o Eric tá à frente do Elton Rato no que diz respeito à titularidade. O Elton Rato é um cara que de repente pode entrar no segundo tempo, o São Paulo vencer no jogo, vai segurar mais a bola, vai cadenciar um pouco mais a partida, ok. Bola mas pra parada, começar, né, irmão, o Atlético Mineiro não, o Botafogo ele vem pra cima, é um time que
tem esse DNA ofensivo. vai jogar. Tem esse DNA ofensivo. Por mais que não tá jogando mais o Cuiabano, mas tem o Marçal que joga lateral esquerdo, o cara vai vir pra cima. não O vai lateral esperar o direito São acho que vai Paulo, jogar o não. Matheus Ponte já também, vem pra cima. Luiz Henrique, Almada, Savarino, os caras vêm, irmão. E pra você contra-atacar precisa ter velocidade. Eu espero que esse tapado tenha aprendido com essa derrota lá pro Atlético Mineiro e não faça a mesma E, ó, cagada contra o Botafogo. E não é só questão de velocidade ofensiva também, não. É do time como um todo. Igor hein? Vinícius, Marcos Igor Antônio. Vinícius, Marcos Ah, Antônio. Sim. Porque lá com o Savarino, aquele Almada, se deixar ali o Luiz Gustavo, ele vai ficar que nem uma barata tonta Sim. atrás dos caras, não vai Sim. ver ninguém. Sim. Não vai ver ninguém. Será que aprendeu com o jogo de ontem, Sombra, ou não? Ah, eu perdi muito. Eu me decepcionei demais com esse treinador, viu? Eu não sei, não. Não sei. Ah, e aí tem as Maria do Bairro aí que tá defendendo, viu, Sombra? Maria do Bairro. As Maria do Bairro. As noveleiras aí que gostam do galã, que fala espanhol aí. O cara vou te trouxe falar. um prejuízo esportivo pro São Paulo. Sim. Poderia ter sido eliminado pro Galo. Mas Poderia. jogando, né? Mas jogando. De Ele pé, trouxe, né? ele trouxe um prejuízo esportivo ao São Paulo. Esse é o Trouxe problema, um prejuízo financeiro, Sim. Tem que jogar, O pode prejuízo perder, né? né? No que ele facilita pro Galo, do jeito que ele facilitou, Absurdo, cara. tá de brincadeira. É, Tá de então. brincadeira. Dá a impressão que. O cara, ele fez assim que dá a impressão que é o seguinte: pô, eu sempre quis treinar esse time, eu gosto deles. Eu vou fazer. Eu vou ajudar o Galo a Vou classificar. facilitar o trabalho Eu vou da facilitar classificação o dos trabalho de caras. classificação do Galo. Brincadeira, né, velho? Bom, Bom, espero que tenha aprendido, né, Sombra? Espero que tenha aprendido. Vamos lá.